alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que investem ou querem investir nos fundos imobiliários tem o principal objetivo de ter uma renda passiva, ou seja, ter um fluxo de dinheiro sendo pingado, sendo creditado mensalmente na sua conta, um fluxo que seja razoavelmente previsível, não é verdade? Então, quando a gente vai estudar um fundo imobiliário, é sempre muito importante a gente entender o quanto ele está distribuindo de rendimentos e quais são as características dessa distribuição. E para isso, o site Clube FII tem uma infinidade de ferramentas e estudos para você subsidiar a sua decisão. Vamos dar uma olhada? Aqui na página principal, a gente pode pegar um fundo de exemplo. Vamos olhar o Gran Plaza Shopping, o ABCP11. Na página principal dele, a gente tem a aba Dividendos. E aqui a gente consegue então ter um monte de informação bem legal sobre o fundo. Vejam só, a primeira linha aqui dessa tabela, ela mostra o retorno em valores. Então, a última distribuição desse fundo foi de 0,45, ou seja, 45 centavos por cota. Somando os últimos 3 meses, foi de R$ 2,00, os últimos 6 meses de R$ 3,30, e por aí vai. Você tem 12 meses e desde o IPO, ou seja, desde que o fundo começou em Bolsa de Valores, ele já distribuiu mais de R$ 50. E a gente tem então aqui agora em relação ao valor da cota atual, ou seja, é a comparação entre esse valor distribuído e o valor atual da cota. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o ABCP ele está cotado a R$ 109,00, 109 cravado. Então, quando a gente pega os 0,45 que foi distribuído e divide pelos 109, a gente tem uma relação de 41 centésimos de porcento, né? 0,41%. Então, quando a gente olha em 3 meses é 1,83, quando a gente vê em 12 meses significa que ele distribuiu a preços de 109, olhando os últimos 12 meses, 5,32%. A gente também tem a comparação em relação ao valor que esse fundo começou lá no IPO dele, quando ele fez a primeira distribuição, a primeira oferta pública em bolsa. Então a gente tem que, em relação àquele preço de compra lá de trás, os 45 não equivalem a 0,41, mas sim a 2,43% em um único mês. Para quem comprou no IPO, então hoje recebe um valor equivalente a mais de 2% ao mês. E quando a gente olha em 12 meses, mais de 30% ao ano. Agora vamos supor que você não quer comparar nem com o valor atual, nem com o valor do IPO, mas se você quer comparar, por exemplo, com o seu preço médio. Vamos supor que você sabe que o seu preço médio foi de R$ 105,50, ou que você fez uma compra a esse valor. Ele já te mostra então os percentuais, comparando esses retornos com o seu preço que você impostou aqui. Então você vê que dá 0,43 em relação aos 105 e 5,5% em 12 meses em comparação a esses valores. E quando a gente rola a tela um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver todos esses gráficos, toda essa distribuição. Pode ser de um ano, pode ser de um período menor, como 6 meses, pode ser de toda a vida do fundo. Você também pode digitar as datas que você quer como início e fim do gráfico. Você consegue verificar também alguns resumos em relação ao que está aqui no gráfico. Então aqui você consegue entender um pouco melhor a distribuição. Observar que, por exemplo, uma vez por ano, ele quase sempre tem uma distribuição mais alta. Isso pode ser uma informação relevante, porque eventualmente você pode ver uma distribuição mais alta e achar que aquilo é permanente. Não, foi uma distribuição eventual ou esporádica. E você também pode agrupar, por exemplo, você não quer ver só por mês, você quer ver, então, agrupando por ano. Então ele vai carregar aqui, então, cada ano quanto foi a distribuição ano a ano, de forma que você neutraliza essas sazonalidades e essas variações de um ano para o outro, para você ter uma visão mais de longo prazo, caso você queira. E você também pode ver por trimestre ou semestre ou voltar para a visão por mês. Independente disso, você aqui embaixo sempre tem exatamente os mesmos dados que você tem no gráfico, você também tem aqui.
E por que alguns fundos têm uma distribuição maior eventualmente? Pode ser algo fixo, como um contrato de aluguel, onde aquele inquilino paga o aluguel de um ano inteiro antecipadamente. Pode ser também, isso é muito comum nos fundos de shopping, vendas sazonais. O shopping vende muito na virada do ano, no Natal. Então, o aluguel ali, geralmente de janeiro, fevereiro, vem mais alto, porque uma parte do aluguel é calculado com base num percentual das vendas de cada loja. Também pode ser algo que não é cíclico. Pode ser, por exemplo, uma multa grande que o fundo está recebendo porque um inquilino está rescindindo o contrato, tem uma multa contratual a pagar. Pode ser que um inquilino ficou um tempo em atraso e agora está acertando. Então tudo isso você tem que estudar. Não é porque o fundo está distribuindo mais que ele melhorou, nem porque ele está distribuindo menos que ele piorou. Ele pode estar retendo um pedaço dos lucros para poder fazer uma obra que lá na frente vai ser vantajosa para ele, porque está modernizando o edifício, por exemplo. Então é sempre importante a gente estudar isso. Mas agora vamos supor que você não quer fazer um estudo de um fundo específico. Você quer dar uma olhada no mercado como um todo. Também o Clube FII já tem isso pronto para você. Vê só. Então, em qualquer página do site você tem esse menu superior e na parte de fundos imobiliários você clica em rendimentos e amortizações. Ele já vai abrir uma tabelona com todos os fundos que andaram divulgando distribuição de rendimentos. Então você tem o código de cada um, o nome, a cotação atual dele, o valor que ele está distribuindo por cota, o quanto isso representa, ou seja, o dividend yield, a divisão do valor por cota pela cotação atual, também quanto que o fundo distribuiu nos últimos 12 meses, o tipo de distribuição, porque pode ser rendimento, mas também pode ser uma amortização. Qual é o mês de referência? A data base, ou seja, qual é a data que você tinha que ter aquele fundo em carteira para ter direito àquilo, a data em que vai ser creditado e quando que isso foi disponibilizado aqui no site. E você pode usar os filtros, porque, por exemplo, você pode não querer ver de todo o mercado, mas apenas daqueles fundos que você clicou para seguir. E aí você clicando aqui você vai ver apenas aqueles fundos. Ou então você quer ver só os rendimentos ou só a amortização. Então, por exemplo, quando a gente clica em amortização, a gente vê e vai em filtrar, a gente vê os fundos que divulgaram a amortização recentemente. Então você quer ver só os fundos logísticos. Você está fazendo de repente algum tipo de comparação ou estudo olhando só os logísticos. Você consegue filtrar. Ou você também pode filtrar por data base ou por data de pagamento ou pela data em que essa informação foi divulgada aqui no Clube FII. Essas informações dessa grande tabela estão disponíveis mesmo para quem não é assinante. Apenas há um delay. Quem não é assinante recebe essa informação com cerca de 4 horas de atraso e quem é assinante do site Clube FII tem essa informação em tempo real. Não precisa nem ficar apertando o F5 atualizando a tela. Só deixar parado que conforme os fundos vão divulgando, aquilo vai aparecendo com uma pequena fração de tempo de atraso, questão de poucos minutos, tá? Lembrando que nada disso aqui é uma recomendação. Você precisa sempre entender o que o fundo está fazendo e ver se aquilo se adequa ao seu perfil, se você está confortável com aquilo que está acontecendo. E se você ainda não é assinante do site, é só clicar lá em Produtos e Serviços e conhecer os nossos planos de assinatura ou clicar no link aqui embaixo. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!